Bom, então, só para retomar, na aula passada, né, a gente ficou de falar dessas outras eletrodinâmicas, a gente não falou, a gente acabou que discutimos só eletrodinâmica anisotrópica, né? A gente já tinha falado bastante sobre o que significam essas equações, quer dizer, a presença desse vetor aqui, né? Esse vetor V, que é um vetor externo, não necessariamente constante, como a gente já tinha falado, ele precisa ter as condições da eleição que ele tenha rotacional nulo, né? A gente explicou isso na aula passada. Só lembrando também que ele tem a dimensão dele aqui, né? Então era só aquela dimensão que parece que é de distância a menos 1. Isso aqui é a divergência de E, então é 1 sobre metro. Não sai nada ainda do negócio dos 70 anos do BPR, dos cursos. Não sai não. A escola de julho, né? Você não conseguiu notícia? Não, nada. Eu só sei que todos os cursos propostos foram aceitos. Isso o Sebastião me falou, mas assim, não tem nada anunciado ainda não. Então aqui, 1 sobre metro, campo elétrico. Aqui a dimensão de V a gente não sabe. Mas o campo magnético, ele é campo elétrico sobre C, né? Sobre a velocidade da luz. Então, segundo sobre metro. Então aqui a gente tem campo elétrico por metro, campo elétrico por metro. Então o nosso V tem que ter dimensão aqui dessas equações, tempo a menos 1. Então é um parâmetro com dimensão de inverso de tempo. Só para fazer o confronto, né, a verificação, aqui é rotacional de B. Então aqui é campo magnético por metro. Aqui é 1 sobre C2. Então aqui é segundo ao quadrado sobre metro ao quadrado. Se esse V aqui é segundo a menos 1, tudo bem? E aqui é campo magnético. Então, a gente teria aqui 1 sobre C2, V sobre C, né? Aqui é campo elétrico, perdão. V vetorial, perdão. Então, aqui é campo elétrico, que é campo magnético sobre C. Então, aqui é segundo, né? Campo magnético, campo elétrico, CD, então é metro por segundo, campo magnético. Estou referindo tudo a campo magnético. Então, aqui é campo magnético por metro, aqui é segundo ao quadrado por metro ao quadrado. O nosso V já fixamos que é segundo menos 1. O campo elétrico é a velocidade da luz, campo magnético. Então, tem que dar campo magnético por metro. Então, aqui fica metro por metro. Segundo, esse segundo aqui fica segundo é menos 1, fica campo magnético por metro. Então, fica tudo homogêneo, tá? Só para fixar que a dimensão desse vetor é essa aqui. Na aula passada, então, nós derivamos a equação de campo, a equação de onda. Agora eu queria chamar a atenção para um detalhe que nós terminamos a aula passada falando, que seria a relação de dispersão. Eu queria fazer uma observação aí, que na aula passada eu não fiz, mas depois analisando melhor, eu fiquei de olhar melhor, que a gente podia, uma discussão a respeito da relação de dispersão, que é o seguinte: vamos fazer quer dizer, todas as equações são lineares, então em princípio a gente tem solução de onda plana. Então a gente propôs o seguinte: vamos propor uma solução de onda plana do tipo... José, você tendo essas equações de Maxwell para qualquer caso. Sim. Dela, você tira o quê? Você tira as ondas eletromagnéticas? Tira as equações de onda, tira as relações de dispersão, tira, por exemplo, tirando as relações de dispersão, a gente tira índice de refração, aí a gente pode também estudar a polarização da luz, saber se, por exemplo, se a gente vai ter fenômeno birrefringência ou não. Então, a gente pode fazer uma série de análises sobre a propagação de ondas aí, né? Tá? B, então vamos tomar uma solução de onda plana, né? B, B0. Então, só queria chamar a atenção no detalhe. Bom, então eu vou passar agora substituindo essas equações com as equações de massa. A divergência do campo elétrico, então, ela vai produzir um I, K, escalar é zero, menos V escalar B. Então, menos V escalar B0. Tá? Então, é zero. Depois, Faraday-Lens, vai ficar um I do outro lado, um I de um lado, um I do outro lado. Então os I's vão cancelar. Vai ficar K vetorial é zero, igual a ômega B0. O sinal menos desaparece, a derivada temporal vai dar menos I ômega.
Depois, K escalar B. Isso aqui a gente já fez na aula passada. Eu estou só retomando porque eu quero encaminhar a discussão de uma coisa mais geral que eu não fiz na aula passada. Depois, o rotacional de B. Ele vai ficar IK vetorial B0 mais 1 sobre C ao quadrado, V vetorial é 0. E aí 1 sobre C ao quadrado vai ficar menos 1 sobre C ao quadrado. Botar até I. Vai aparecer um I aqui. Ele vai ficar ômega é 0. Certo? Que aqui tem o menos I ômega T que vem da derivada temporal, menos I ômega. Então tá. Na aula passada, inclusive, a gente tinha só o Ângelo não estava aqui. Na aula passada, a gente tinha, inclusive, visto a versão covariante dessas equações. Vimos que, por covariância, faltava um termo aqui, um escalar. A gente trabalhou isso na aula passada. Eu quero mais trabalhar a questão da relação de inversão, porque tem uma novidade aqui que eu não chamei a atenção na aula passada. Muito bem, então, vamos fazer o seguinte. Dessa relação aqui, a gente pode tirar o campo magnético em função do campo elétrico. Então, B0 para nós é K vetorial é 0 sobre... Até aqui a gente foi também. Então, vou botar aqui IK. Então, aqui a gente vai ter IK vetorial B0, que é K. Vamos botar aqui, vai ficar um I sobre ômega, né? Esse ômega que vem daqui. Vai ficar I sobre ômega, K vetorial é 0. Tá aqui. Substituímos o B0 aqui, mais 1 sobre C2, que a gente ganha uma equação completamente desacoplada só para o campo elétrico. Isso aqui, 1 sobre C2, V vetorial é 0. E aqui, menos I, ômega sobre C2 é 0. Então a gente aqui trabalhou esse pedacinho aqui, K vetorial, K vetor é 0, K escalar é 0, na direção K, menos K2 é 0. Aí aqui nós fizemos o seguinte, deixa eu colocar a equação aqui direitinho. Vamos fazer o seguinte, então ficou I sobre ômega. I sobre ômega, K escalar é 0, na direção K, menos K2 sobre ômega é 0, mais 1 sobre C ao quadrado, é 0, igual a menos I ômega sobre C2 é 0. Pegamos aqui. Vamos fazer o seguinte, nessa equação, vamos logo multiplicar tudo por ômega. Vamos tirar esse ômega daqui, esse daqui, aqui a gente bota ômega sobre C2, e aqui vai ficar ômega 2 sobre C2. Eu multipliquei toda essa equação por ômega. Agora aqui, na aula passada, então eu deixei essa relação seguinte, essa relação ela é completamente desacoplada, tem só o campo elétrico. Mas aqui nós temos uma informação que vem da equação de Gauss, do campo elétrico, que eu não usei. Na aula passada eu deixei como está, mas eu acho que faz uma diferença interessante. Vamos usar então a informação que a gente tem sobre a relação entre o campo elétrico e o E0 a partir dessa equação de Gauss aqui. Ó. I, K escalar é 0, é V escalar B0. Então esse I, K escalar é 0, vai me trazer para cá um V escalar B0 na direção K. Certo? Eu estou usando essa equação aqui, K escalar é 0, é V escalar é 0. Menos, aí aqui tudo vai. Menos K2 é 0. Vamos fazer o seguinte, vamos já juntar esse termo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar toda essa equação aqui. Aqui tem menos IK2, aqui desculpa. Aqui está certo. Aqui a gente tem I ômega, né? Aqui a gente produziu um IK, tá certo? Então tá, aqui a gente produziu um IK. Eu esqueci de botar esse I aqui, não, né?
Tá aqui, IK, tá certo? Então, ficou. Se eu agora multiplico essa equação aqui, eu tenho ômega 2 sobre C2 e aqui eu tenho esse K2, né? Está me faltando talvez um I aqui, pera aí. Aqui está tudo ok, aqui não tem erro. Então, só eu recapitular aqui. IK vetorial é 0, mais 1 sobre C2V, e aqui ficou menos I ômega é 0, tá certo? Aqui na primeira equação eu produzo o IK, tá joia? Então ficou IK, tá certo? IK, que é esse IK aqui, mas B0 tá aqui. K vetorial é 0. Então aqui ficou I, K escalar é 0, K menos. Aqui eu esqueci do I. I, K2. Eu multipliquei esse primeiro termo por I, mas não multipliquei o segundo termo por I. Então corrijam aqui, tem I, K2 aqui. Esse I vezes esse K2. Aí aqui é sem o I, aqui é com. Eu estou falando isso, vamos multiplicar toda essa equação por I. Então, se eu multiplicar, né, ou por menos I, vamos dizer que ele multiplica por menos I. Então, menos I, um I dá 1. Menos I por menos I dá menos 1. Então, aqui fica menos K2 é 0. Estou multiplicando essa equação por menos I. Menos I com I dá 1, menos I com menos I dá menos 1. Aqui vai ficar menos I. Menos I, ômega, sobre C2 e vetorial é 0. E aqui nós vamos ter menos I. O menos I também dá menos 1. Então, menos ômega 2 sobre C2 é 0. E a tua equação ficaria assim. Só justamente para me preocupar, porque aqui estava dando I e aqui não dá. Então, agora a gente pode trazer esse ômega 2 sobre C2 é 0 para o lado direito. Então eu vou trazer esse termo daqui, vou tirar ele daqui e vou trazer ele para cá. Aí vai ficar ômega 2 sobre C2 menos K2, aqui ela vai ficar mais ômega 2 sobre C2 menos K2. Vou deixar essa combinação aqui. É 0. E aí tiro isso aqui daqui, é igual a 0. Por que eu estou fazendo isso? Só para mostrar que a gente já aqui obtém máximo. Se não tiver a anisotropia externa, esse V é 0 e esse V é 0, a gente tem a relação de dispersão maxwelliana, ômega 2 sobre C2 igual a K ao quadrado. Então, só eu deixei essa combinação aqui, porque essa é a combinação maxwelliana, né? Vamos fazer o seguinte agora, vou pegar aqui. Agora, de novo, a equação que estava desacoplada só com o campo elétrico, ela agora de novo me traz o campo magnético. Mas aí, de novo, eu vou fazer recurso dessa equação aqui. Então a gente vai ter, esse primeiro termo vai ficar IK vetorial B0. Mas B0 eu vou reescrever, eu vou usar essa relação de novo agora nesse termo. Então vai ficar IK, que é o primeiro termo, IK vetorial B0. Mas quem é B0? É K vetor é 0 sobre ômega. Então você tem 1 sobre ômega, aqui, K vetor é 0. De novo, estou usando essa relação aqui. Quer dizer, eu sei. Não, peraí, onde é que eu estou? Não, desculpa, estou usando aqui. Eu não estou trabalhando aqui, não. Estou trabalhando aqui, pessoal, perdão. Nós paramos aqui. Estou partindo dessa equação. Então, o campo magnético apareceu de novo aqui. Eu vou substituir esse B0 por essa relação aqui. K vetor é 0 sobre ômega. Isso aqui a gente já tinha feito. Estou retomando, está aqui. Então, vamos substituir. Então, eu estou só recapitulando o seguinte. Na aula passada, eu parei aqui e deixei. Bom, essa relação já desacopla o campo elétrico. Mas agora eu estou indo à frente. Vou fazer o seguinte, vamos usar essa informação que sai das equações de Maxwell. Essa equação aqui é a equação de Gauss. E aí eu substituí pela relação que a equação de Gauss me dá. Mas agora eu tenho de novo o campo magnético. Então a equação que estava aparentemente desacoplada, ela não está mais desacoplada. O B0 voltou a entrar aqui, como ele estava lá. Aqui estava B. Aí eu desacoplei, ficou tudo E. Mas aí eu ganho de novo esse termo. Vamos desacoplar de novo. Vamos agora de novo trazer essa relação aqui. Para que eu estou colocando isso, porque isso nunca aparece no caso maxwelliano e dá uma diferença. Então a gente vai ter V escalar B0. Quem é B0? É K vetorial é 0 sobre ômega. K vetorial é 0 sobre ômega. Então isso aqui é o V escalar B0. Na direção K. Ó, na direção K. Isso aqui tudo é um produto escalar. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um produto escalar, então isso aqui
é um escalar no final do dia, vezes um vetor. E aí vamos retomar, mais ômega 2 sobre C2 menos K2 é zero. Então aqui tem um E0, né? O E0 entrou aqui está o E0, mais ômega 2 sobre C2 menos K2 é zero. Você pode dizer que as equações de Max, no fundo, sempre colocam que tudo pode ser escrito em termos de campo elétrico ou magnético? Sim, você pode sempre deduzir, você pode sempre desacoplar. Eles são dois interligados. Isso. Nem sempre o desacoplamento é tão simples. A gente tem que inverter matrizes, mas eu já tive essa experiência. Você sempre consegue desacoplar se menos ômega sobre C2, V vetorial é zero. Então a gente já está pronto agora para escrever aquilo, a equação matricial, que vai dar origem às relações de dispersão. Então ficou V escalar, K vetorial é zero sobre ômega na direção K, menos I, tá legal. Então vamos agora trabalhar esse termo aqui. Quer dizer, de qualquer maneira, esse termo aqui vai me dar o seguinte, vamos escrever esse termo, vamos agora escrever essa equação fazendo o seguinte, vamos pegar a iésima componente dessa equação, vamos projetar essa equação ao longo do eixo xy. Então vamos tirar a iésima equação, aqui vai ter um KI, né? Então isso aqui vai ficar V escalar K vetorial, então isso aqui vai ficar assim, V escalar vai ficar assim, VJ, vamos colocar assim, é o produto escalar. Vou botar aqui acontece 1 sobre ômega aqui na frente, 1 sobre ômega. Aí vai ficar VJ, que aí a Jésima, que aqui eu vou separar o índice I para cá. Vai ficar VJ, epsilon, J, NN, KM, E0N, KI. Então eu escrevi a iésima componente desse termo aqui, KI. Agora essa grandeza aqui, que é escalar, eu fiz o produto escalar. VJ vezes a componente J desse produto vetorial. JNN, NN, KN, 0N. Então ficou aqui a equação, já tem um E0. Mais ômega 2 sobre C2 menos K2 é 0I. E aqui a iésima componente desse vetor, menos I, ômega sobre C2, epsilon I, JK, VJ é 0K. Isso igual a zero. Então nós pegamos a iésima componente, ó, I. Pegamos a iésima componente dessa equação. Aqui só para uniformizar, vamos chamar o seguinte, eu vou fazer uma troquinha aqui. Só para relembrar, vamos chamar o seguinte, esse cara aqui, eu vou querer colocar aqui, bom, de qualquer maneira eu tenho esse índice I aqui, vamos fazer o seguinte, vou renomear isso aqui, vou chamar esse aqui eu vou fazer o seguinte, vou chamar o K de J, o K vai ter a J, e o J vai ter a K. Então nesse último termo, simplesmente eu fiz uma troca, renomeei isso, o K virou J, o J virou K. Então ficou assim, é 0J. Aqui eu posso trocar KJ, né, como o epsilon é simétrico, é JK. E aí aqui vai ficar um sinal mais. Então vai ficar mais I ômega sobre C2, aqui J. A gente já mexeu aqui no último termo. Então ficou. Só estou querendo dar um sentido matricial a isso aqui. Muito bem, aqui já tem o E0I. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou querer segregar uma componente E0J. Então eu vou chamar o N de J, nesse primeiro termo. O N vai virar J. E o J vai virar N. Vou botar assim. J virou N. Então eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Ômega 2 sobre C2 menos K2 delta e J. Vou fatorar o delta e J. Aí vai ficar E0J, delta e J vai dar o E0I. E aqui vamos colocar esses termos aqui. Aqui vai ficar mais 1 sobre ômega. 1 sobre ômega. Tá aqui. Epsilon. Vou botar aqui a componente aqui, I, J,
KI, epsilon. Esse J está aqui, NNJ. Eu vou trazer o J aqui para frente. Vai ficar JNN. VN, KN. Eu não perdi nada aqui. 1 sobre ômega, aí fatorei aqui esse KI, aí esse J eu trouxe aqui para frente para o JNN, VN, KN. Tudo isso vai estar atuando no T0J. E depois esse último termo aqui, que é mais I ômega sobre C2, epsilon I, JK, VK. Tudo isso aqui atuando no E0, J igual a 0. Tá? Então nós temos aqui uma matriz, delta IJ, IJ. Aqui eu tenho essa contração N, né? Então tá, o VN, KN. Então eu escrevi essas relações de dispersão, então, elas adquiriram essa forma. Que se sempre tiver essas 4 equações de Maxwell, assim, Sim. e você der uma mistura, você tem que dar uma mistura. Tem que usar todas elas, né? Todas elas. Quer dizer, iterar com todas elas para poder desacoplar no final. Mas digo, para ter uma relação de dispersão clara, né? Uhum. Por exemplo, você vai ter uma equação ali, mas você teria que todas que tem. Eu usei informação de todas elas. Só não usei informação de Gauss, né? Não precisou usar o Gauss no magnetismo. Não precisei usar que K escalar D é 0, não apareceu. Mas ela, de uma certa maneira, do ponto de vista relativístico, a equação de Gauss do campo magnético, ela está ligada com Faraday-Lenz. A relatividade mostra que essas duas equações estão interligadas. Então, mesmo que eu não tenha usado ela explicitamente, a informação, ela está ligada ao Faraday-Lenz, que eu usei 2 vezes, né, quando eu peguei quando eu expressei o D0, né, por 2 vezes eu expressei o D0 como sendo K vetorial é 0 sobre ômega. Aqui eu usei Faraday-Lenz. Então, quem usa Faraday-Lenz implicitamente está usando Gauss do magnetismo por causa das transformações de Lorentz que conectam essas duas equações. Elas são separadas do ponto de vista euclidiano, mas do ponto de vista relativístico elas são uma equação só. É isso aqui. I é I igual a 0. Então aqui eu tenho 2 equações, para N igual a 0 e para N igual a I. As transformações de Lorentz misturam essas duas componentes, 0 e I. E depois as 2 equações, né, de vamos dizer, Gauss e Ampère-Max, né, FMI, quando a gente usa Maxwell normalmente, né, Mi0, JNI. Então, a equação para N igual a 0, que é Gauss do campo elétrico, e a equação para N igual a I, que é Ampère-Max, elas, na verdade, do ponto de vista relativístico, são uma equação só. Então, as transformações de Lorentz misturam Gauss do campo elétrico com Ampère-Maxwell e misturam Faraday-Lenz com Gauss. Então, essas 2 equações aí tem que estar numa. Todas as 2 estão sendo usadas. O negócio ali tem que estar com tudo junto. Né? Exatamente. Aí você tem que ver, depende do problema. Tem situações, já peguei casos assim, que você tem que inverter uma matriz para poder expressar um campo em função do outro. Aqui eles não precisam inverter uma matriz, a relação era assim, K vetor é 0 igual a igual a ômega B0. Mas às vezes você precisa fazer inversões mais complicadas. Mas assim, é possível você sempre desacoplar o campo E do campo B. Tá? Muito bem. Então a gente ficou com essa equação. Essa equação tem uma forma matricial. Tem uma matriz N e J atuando no campo elétrico E0J igual a 0. Na aula passada a gente chegou a isso aqui, mas não com essa forma de matriz, porque eu quero lembrar, na aula passada eu não substituí aqui a equação de Gauss no campo magnético, do campo elétrico. Eu deixei como estava. E aí o resultado não é completo. Eu acho que a gente pode, usando justamente a lição que eu estou tirando aqui, é que usando o Gauss do campo elétrico, a gente vai ter uma relação mais completa. Então essa equação é uma equação matricial, homogênea, eu quero ter um sistema de equações lineares homogêneo. Então, para eu ter solução trivial não nula, o determinante da matriz M tem que ser 0. Então, o nosso problema é tirar o determinante dessa matriz, que é uma matriz 3×3, composta da identidade mais um pedaço matricial, a matriz IJ, que tem essa aqui. Epsilon J, KIJ aqui, KI, Epsilon J, esse delta J. Então, essa matriz M, vou escrever, essa aqui é a nossa, deixa eu apagar isso aqui de cima,
e dizer, essa aqui é a nossa matriz N. Qual é a estrutura dela? Que aí eu vou dar uma relação para vocês, que é muito útil, sem precisar calcular o determinante. Quer dizer, isso aqui é a matriz NJ. Então, a matriz NJ, ela tem uma estrutura, que é essa. Deixa eu apagar isso aqui agora. A estrutura dessa matriz NJ é a identidade e colocação. Então, NJ tem essa estrutura. NJ tem um parâmetro aqui, quer dizer, um coeficiente aqui que eu vou chamar de A delta J. A delta J. Mas essa matriz aqui, que é uma matriz IJ também, eu vou chamar isso aqui de um D, matriz VIJ. Vou chamar de VJ. Vou chamar essa matriz aqui de VIJ. É a matriz VIJ. É tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Isso aqui é a matriz VIJ. Tem IJ aqui, tem IJ aqui. Então essa matriz é a matriz VIJ. Está declarada aqui. Deixa eu botar aqui. Isso tudo que está aqui é a matriz VIJ. Então, nós temos aqui uma matriz 3x3. E eu preciso calcular. Então, na verdade, eu estou escrevendo essa minha matriz N da seguinte maneira. N é A vezes a matriz identidade mais uma matriz V. E eu preciso calcular o determinante dessa matriz N. Determinante de A vezes a identidade mais V. Aí, na aula passada, eu cheguei a dar para vocês um truque, que é como escrever o determinante de uma matriz 3x3 em termos de traço. Então, o determinante N de uma matriz 3x3, ele pode sempre ser escrito como sendo 1/6 do traço da matriz N, a terceira potência, menos 1/2 do traço da matriz M ao quadrado, vezes o traço da matriz N e mais 1/3 do traço da matriz M a terceira potência. Então, o resultado, só para ver se eu não estou fazendo errado, é 1/6 menos 1/2 mais 1/3. Então, eu estou escrevendo. Por que essa relação aqui é boa? Pelo seguinte, vamos olhar, né? Quem é o traço da matriz V? Quem é a minha matriz V? Ó? Então, quer dizer, isso não está bom. Agora, então, mas a minha matriz N, eu vou precisar olhar o traço de N. Mas a minha matriz N, na verdade, é a identidade mais V. Então, eu vou precisar tirar o traço de N. Então, quer dizer, eu vou colocar aqui o traço de N, quem vai ser. E aí, eu já vou dar o resultado para vocês. Eu trabalhei a seguinte relação. Eu peguei, substituí M, que está aqui no quadrado N na terceira, substituir por A identidade mais V. O resultado que a gente obtém, que aí a gente ganha tudo diretamente em função da matriz V. O resultado que eu trabalhei foi o seguinte: determinante de A. Até eu fiz uma coisa mais geral. Nós chamamos aqui essa matriz de V. Mas se eu botar aqui um B, botar um coeficiente B. No nosso caso, B é 1. Eu estou chamando isso tudo aqui de V. Então não tem um coeficiente na frente do B. Mas eu botei esse B aí, que fica mais geral. Então, eu botei um B qualquer. No nosso caso, B vai ser. Se eu quiser calcular o determinante de uma matriz com essa estrutura, e usando essa relação, eu obtenho o seguinte: determinante de A vezes a identidade mais B vezes uma matriz 3x3, ele vai dar para nós A3, que seria, na verdade, o determinante da identidade, que é 1, mais B3. Aí aqui a gente vai ter vezes, vou botar aqui 1/6 do traço de V a terceira. Traço a terceira. Menos 1/2 do traço de V ao quadrado vezes o traço de V. E mais 1/3 do traço de V a terceira. Isso aqui é o segundo pedaço. Só que isso aqui, isso aqui é justamente o determinante de V. Ó. Usando essa relação aqui, para toda a matriz 3x3, essa combinação
combinação, traço de V é terceira, traço de V ao quadrado vezes traço e traço de V 3, isso tudo aqui é o determinante de V. Então isso aqui, na verdade, é o determinante de V. Então está saindo uma coisa assim, o determinante da soma de matrizes é a soma dos determinantes, o que não é verdade, obviamente, né? Determinante do primeiro, quer dizer, A1, determinante de A1 é A3, o determinante de BV é B3, determinante de V. Mas, claro, o determinante não é uma relação linear. Agora vão sair as coisas que diferem. Vai sair um torno novo aqui agora, que vai ser A2B traço de V. Mais 1/2 de A, B2, vezes traço de V, tudo isso ao quadrado, menos o traço de V2. Então, essa relação, ela ficou assim, ó, determinante disso aqui é A3 mais B3, determinante de V. Agora, essa é a parte nova, é a parte que expressa a não linearidade do determinante. Quer dizer, o determinante da soma é a soma dos determinantes mais esses termos aqui. Então, se nós, então, nesse caso especial, nós precisamos tirar o determinante dessa matriz aqui, então nós reduzimos o problema assim, essa matriz ganhou essa estrutura. E essa estrutura determinante de isso aqui vale para matrizes 3x3. Se for matrizes 2x2, eu posso dar para vocês o resultado. Eu trabalhei para 2x2, 3x3 e 4x4. Para matrizes 3x3, os coeficientes são esses. Então, isso é a forma do determinante de M. Aí, quando eu substituir esse M aqui por A vezes a identidade mais BV, traço de M vai ser, o traço da identidade é 3, vai ficar 3A mais B, traço de V. Aí eleva isso à terceira. Aí eu multiplico M por N, vai ficar A2 vezes a identidade mais ABV, mais 2 vezes ABV, mais B2, V2. Aí eu vou tirar o traço aqui, vou multiplicar pelo outro lado. Fazendo esses cálculos todos, fazendo isso que eu fiz, o resultado final é esse. Eu consigo expressar o determinante dessa matriz aqui em função apenas dos traços de V. Tudo que está envolvendo aqui é traço da matriz. Aqui fica o determinante. B3, isso tudo aqui, esse pedaço todo aqui é o determinante de V e esse pedaço aqui são nossos. Só que no nosso caso especial, vamos olhar quem é o traço dessa matriz. Essa matriz aqui, ó. Se eu fizer traço, o que é traço? É somar os elementos do diagonal. Então aqui vai ficar, traço de V vai ficar um epsilon e I, que é zero. E aí quando eu fizer um traço de V, eu vou ter que somar I com J. Quando isso aqui virar I, eu vou ter epsilon I, NM, KI, KM. A combinação KI, KM é simétrica em IM. Quando eu for tirar o traço, esse J vai virar I. E aí eu vou ter isso aqui antissimétrico em MM e isso aqui simétrico em MM. Então, nesse nosso caso especial, tem um elemento sorte, é que o traço de V é zero. Então, o traço dessa matriz é zero. Se o traço dessa matriz é zero, ó, esse termo aqui é zero, o traço de V é zero. Aqui, o traço de V é zero, vai embora. Aqui, o traço de V é zero, vai embora. E aqui, o traço de V é zero. Então, essa relação, no nosso caso especial, ficou o seguinte: determinante, porque tirar o determinante dessa matriz vai ser chato, não fiz 3x3 ganho. Então, o determinante, no nosso caso, de A vezes a identidade mais BV, lembrando que no nosso caso, B igual a 1. Então, esse determinante ele vai ficar o seguinte: vai ficar A3. Vou apagar isso aqui, que a gente já usou. A3 mais B3 sobre 3, traço de V terceira, e menos 1/2 menos 1/2 de AB2 traço de V ao quadrado. Bom, então eu só queria chamar a atenção de vocês para o seguinte:
Então ficou uma relação simples, né? Agora, de novo, se a gente pegar essa matriz, quem é a matriz V ao quadrado? Então a matriz V ao quadrado é essa matriz, quem é o traço de V ao quadrado? Vou só botar aqui, não vou nem fazer porque o cálculo assim é só indicar. Quem é o traço de V ao quadrado? É V IJ vezes V JI. Isso aqui é o traço do quadrado, né? Quer dizer, a matriz V ao quadrado, IJ é V I K vezes V KJ. Essa é a matriz V ao quadrado. Mas quando eu vou tirar o traço, eu vou fazer aqui, o J tem que ser, isso aqui é o traço da matriz, isso aqui é a matriz V ao quadrado IJ é V IJ vezes V KJ. Quando eu for tirar o traço, o I, vou somar sobre I e J. Esse J vai virar I, então fica VI, K, V, KI, que é a mesma coisa que V, J, V, J. Então, esse é o traço da matriz V ao quadrado. Que eu vou multiplicar, então eu vou pegar, quem é o traço de V ao quadrado? É só pegar essa matriz aqui, vai ficar então 1 sobre ômega, vamos botar assim, KI, então tá bom assim, 1 sobre ômega, Vn, Vn, Kn, Ki, Epsilon I, Nn. Mais I ômega sobre C2, Epsilon IJK, VK. E agora eu vou ter que multiplicar isso pelo JI. VJ vezes VJI. Vai ficar 1 sobre ômega. Para evitar esses termos terem os mesmos índices, vamos chamar aqui VP, KQ. Agora, esse é IJ, né? Perdão, aqui é IJ, né? Então, perdão, é traço de VIJ. Então, aqui é J, perdão. Então, é 1 sobre ômega, Vn, Kn, Ki, Epsilon, J, Nn. Então, é tudo IJ. Agora vai ser tudo JI. Então vai ficar 1 sobre ômega, Vn vai ficar Vp, KQ, vai estar índice repetido na mesma expressão. E aí aqui vamos ter KJ, Epsilon I, PP. Certo? Estou fazendo exatamente, replicando esse termo aqui e aqui. Mas trocando I com J, e claro, não mantendo índices repetidos na mesma expressão. Aqui eu tenho NN estão somados, aqui eu tenho P e Q estão somados. Então é esse termo aqui, IJ, esse termo aqui é o termo JI. E aqui mais I sobre ômega, mais isso, ômega sobre C2, mais I ômega sobre C2, Epsilon J, I, N, Vn. Então, se eu desenvolvo essa expressão agora, eu estou tirando o traço do V2. Fica fácil da gente ver, porque essas contrações aqui do epsilon a gente pode fazer, quer dizer, eu vou usar o fato, eu sei quem é, epsilon, JNN, vezes epsilon I, bababá. Depois eu vou fazer essa expressão aqui, JNN com esse, vamos fazer essa com essa e essa com essa. Então, a gente faz os traços aqui, não tem problema nenhum. Então, resolvo isso. Isso é o traço de V ao quadrado. O traço de V a terceira, fazendo, é mais longo, mas vai dar zero. O traço de V3 é zero. Vocês podem mostrar. Então, o traço de V2 não é zero, mas o traço de V3 é zero. E, na verdade, no traço de V2, né, o que vai sobrar para nós é esse termo aqui, com esse termo aqui. Vai dar zero, como a gente fizer, a gente vai sobrar para nós esse termo aqui. Esse termo, na verdade, é o termo que vai sobrar para nós. Quando a gente desenvolver esse traço de V2, vai ter muita mistura de simetria com antissimetria. Quer dizer, claro, eu vou ter que usar aqui a seguinte relação. Epsilon J, NN, que é esse cara, vezes Epsilon IPQ. Vocês vão lembrar, isso aqui dá delta, vou botar esse delta J, delta N, delta N, delta J, delta N,
6 termos, delta J, delta N, menos delta J, delta N, menos delta J, delta N, menos delta J, delta N, delta N. Aí, ó, IPQ. Aí vai ficar menos Então tá. Então usa essa relação. Essa relação aqui vai pegar épsilons contraídos, né, sem nenhum índice igual. Depois essa aqui com essa aqui é mais simples, porque é só fazer o J, né, que está contraído com J, reduzir em vez de ser 6 termos, vão ser 2 termos. Essa aqui eu vou usar de novo essa expressão, não, também de novo, vou ter I com I, então essa expressão aqui vai ficar simples também, porque vai dar 2 termos só, e essa expressão que é IJ, vai dar um termo só, vai dar um delta, 2 vezes delta de KN. Então, aplicando essa relação aqui nesse termo, e depois aplicando as relações do F, a gente pode ver tudo. Aí como tem muita mistura de KM e KI, aqui eu vou ter 4 termos, eu vou ter KM, KI, KQ, KJ. Isso vai zerar muita coisa por causa das simetrias e das antissimetrias, né? A simetria aqui, ó, tem simetria em KM, KI, KQ, KJ. Tem essa simetria completa. E aqui esse termo aqui tem muitas antissimetrias, então vai cancelar. Então o termo que vai sobrar daí, quem fizer os cálculos, vai ver que o termo que vai sobrar daqui vai ser apenas a interferência desse termo com esse termo. Os outros 3 termos vão dar 0. Então, quando eu pegar esse com esse, vai dar 0, esse com esse e esse com esse, vai dar 0 e vai sobrar isso com esse. Vai sobrar alguma coisa que vai ser ômega 2, V2 sobre C4. Vai sobrar uma coisa nessa estrutura aqui. O termo que é ômega ao quadrado, ômega sobre C ao quadrado, vezes V, segunda ordem que vai sobrar daqui. E se fizer o traço de V3, vai fazer isso aqui, 3 vezes. Quem é o traço de V3? É V e J, VJK, VKI. Esse traço aqui vai dar, com essa matriz V aí, vai dar 0. Então a relação de dispersão fica muito simples. A 3 é ômega 2 sobre C2. Pois. O que calculou deu 0 ou não? Não, eu calculei, dá 0. Aqui ficou então ômega 2 sobre C2 menos K2 a terceira potência, quer dizer, esse A aqui é a terceira potência. Depois, esse termo aqui é 0, para nós, no nosso caso, esse termo é 0. E depois esse termo aqui vai dar apenas um termo aqui, que é ômega 2 sobre C2. Deixa eu apagar isso aqui. Então a relação de dispersão que vai sair aqui, no final do dia, vai ser essa relação aqui. Isso eu estou fazendo quem quiser fazer o cálculo analítico. Claro que uma pessoa pode falar, não estou interessado em fazer um cálculo analítico. Eu vou pegar, vou botar isso aí dentro, escreva essa matriz 3x3 grande e boto meio para trabalhar para mim e peço para ele simplificar. Tudo bem, mas eu estou só dando técnica, que é de resolução, que às vezes a gente precisa, até mesmo se for uma matriz maior, 5x5, né? Tirar um determinante de uma matriz 5x5 com entradas polinomiais é complicado, então é muito melhor reduzir determinantes a traço. Isso é uma herança dos cálculos com quantum gravity, e que a gente tinha que pegar, fazer, às vezes tirar determinante de raiz de menos g, e aí você expressa determinante em função de traço, né, até uma ordem desejada. Nesse caso aqui, as relações são gerais. Então aí eu aproveitei o ensejo, trabalhei umas relações, deixa eu botar aqui, se por acaso, só para vocês terem uma ideia, se a gente pegasse uma matriz, no caso essa matriz aqui, mais geral, né? Porque às vezes é interessante a gente compreender como, né, as matrizes se combinam entre si. Deixa eu só dar uma relação aqui que é interessante. Eu deduzi, né, mas assim, usei algumas vezes, mas vou passar para vocês que não faz parte desse exercício aqui. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Dessa questão. Só para a gente ver uma. Se a gente pegar, por exemplo, o determinante de uma matriz que tem essa estrutura, a vezes a matriz de identidade mais B vezes uma certa matriz B vezes 3, mais C vezes uma matriz dada também 3 por 3. Essa relação aqui vai valer para matrizes 3 por 3. Então, claro, o determinante da soma é a soma dos determinantes. Então, isso aqui vai dar para nós A3
C3 determinante de dado. Lembrando que, como a gente fez anteriormente, determinante de V é 1/3 do traço de V à terceira menos 1/2 do traço de V ao quadrado vezes o traço de V, mais 1/3 do traço de V à terceira potência. Isso aqui eu expresso em função de traços, a gente já conhece, isso aqui também eu expresso em função de traços. Mas o que é importante é que o determinante da soma é a soma dos determinantes mais um monte de coisa. Então, quem vão ser agora os termos que vão interferir entre si? Vai ser A2, por exemplo, que é a identidade que está interferindo. B, traço de V, mais C, traço de dado. Mais 1/2 de AB2. Então aqui eu estou tendo a interferência da identidade com V e a interferência da identidade com C. A identidade está presente no A. O traço de V traz o B, o traço de C traz o traço de W traz o C. Então aqui eu estou tendo uma interferência que seria como a identidade ao quadrado vezes o traço de V, o traço de W. Mas agora eu vou ter uma outra interferência, que é a AB2. É a identidade interferindo com V ao quadrado. Traço de V ao quadrado menos o traço de V2. Esse aqui é o primeiro. Então, aqui já tem uma interferência entre a identidade e a segunda ordem do V. Depois eu vou ter um termo semelhante para o W, 1/2 do AC2. E aí é a mesma coisa. O traço de W ao quadrado menos o traço de W2. Então, aqui é a interferência do A, da identidade, com o W ao quadrado. Depois, agora, eu vou ter um termo de interferência dos três, ABC. Aí vai ficar traço de V vezes traço de W, menos o traço do produto VW. Mais 1/2 de B ao quadrado C. Traço de V ao quadrado menos o traço de V2 vezes o traço de W. Mais 1/2 de BC2. E aí vamos ter traço de W ao quadrado menos o traço de W2 vezes traço de V menos BC V traço de V mais C traço de W vezes traço de VW e mais BC, vamos ter semelhante, mais BC D traço de V2 W mais C traço de VW2. Então, isso aqui mostra para a gente como o determinante é altamente não linear. O determinante da soma é muito diferente da soma dos determinantes. Aqui a gente tem a soma dos determinantes. O determinante da identidade, que é um determinante de V, o determinante de V. Agora o resto tudo é diferente. Então essa relação é muito útil, muitas vezes, para a gente até mesmo colocar no computador, que é mais fácil calcular traços do que calcular determinante. Bom, então a relação de dispersão, estão fazendo todo esse cálculo, então eu estou só chamando a atenção que esse foi o ponto final da aula. E aí a gente tinha obtido uma relação de dispersão que eu questionei, estava aparecendo como se diz, de Croide. Então a relação que a gente vai obter vai ser essa aqui. Ômega 2, no final de tudo a gente vai obter essa relação ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado mais K2 e aqui K2, então vai ficar menos V ao quadrado, V escalar aqui, V ao quadrado, ômega 2 sobre C2 menos K2,
depois ficava menos V escalar. Só recapitular para ver se era isso mesmo. É sério? É uma relação do que Deus determinante? É, a relação do que determinante todo vai dar isso no final do dia. Que vai ficar menos V. Então ficou isso aqui. Então, ômega sobre C tem dimensão de K. Dimensionalmente está tudo ok. Ômega sobre C tem dimensão de K. Então aqui. No caso, A igual a delta G vai ter sem dar, né? É sempre dá. No nosso caso, o A é ômega 2 sobre K2 sobre C2 menos K2. No nosso caso, o B é 1 e os traços de V são 0 e o C é 0. No nosso caso é aquele caso anterior. É que eu generalizei aquele caso de 1 mais B como sendo a identidade mais B, mas se tiver outras duas matrizes aqui, só para a gente ver como é que essas matrizes interferem no cálculo do determinante completo. Era isso, por isso que eu coloquei essa relação. Só por isso. Mas no nosso caso, não tem isso aqui. E lembrando que no nosso caso também o traço de V é 0 e o traço de V elevado à terceira potência, no nosso caso, isso aqui era 0, isso aqui, no nosso caso especial, isso aqui também é 0. E aí essa relação se simplificou para aquela que eu tinha apagado, só para lembrar vocês. Isso aqui eu só coloquei uma questão de generalizar esse resultado. Bom, deixa eu ver aqui uma coisinha. Porque eu estou na mente presa para ver se está a análise dimensional correta. Isso aqui tem dimensão de K. K é 2π sobre lambda. Então isso aqui tem dimensão de 1 sobre metro ao quadrado, 1 sobre metro ao quarto. Isso aqui, ômega 2 sobre C2, né? K2, aqui, eu acho que vai ter uma coisa aqui, acho que tem uma correçãozinha para fazer. Isso aqui é K2, então isso aqui, porque tem um fator C que eu estou esquecendo. Ômega 2, isso aqui é K2, então isso aqui é 1 sobre metro ao quadrado. O V2, a gente tinha visto, é tempo a menos 2, então é 1 sobre segundo ao quadrado. Então eu preciso ter aqui um segundo ao quadrado sobre metro ao quadrado. Então aqui eu tenho 1 sobre C2. Onde é? Aqui nós temos então, aqui aparece um V2 sobre C2, tá? Só porque eu estou tirando que eu não tinha colocado ali, estou botando velocidade de cabeça, mas eu sei que aparecia aqui V2, tem umas correções no C2. Estou só recapitulando. Isso aqui é tudo 1 sobre metro ao quadrado, que é o vetor de onda. O V2 tem dimensão de 1 sobre segundo ao quadrado. Então, para que isso aqui seja uma equação homogênea da dimensão, eu preciso multiplicar o segundo ao quadrado por metro ao quadrado, que é 1 sobre C2, tá certo? E aqui é a mesma coisa. Isso aqui é, o V tem dimensão de segundo a menos 1, então é 1 sobre segundo. E o K tem dimensão de 1 sobre metro. Só que isso está ao quadrado. Então eu preciso de novo colocar aqui um segundo ao quadrado sobre metro ao quadrado. Aí fica 1 sobre metro à quarta. Então aqui vai ter também um termo de 1 sobre C2. 1 sobre C2. Vou botar assim. Posso botar, se quiser, posso botar o V sobre C aqui. Só que esse V não tem nada a ver com velocidade. Esse V é o vetor de fundo, é a anisotropia do espaço. Então, se no espaço tiver um vetor homogêneo, a onda eletromagnética que vai se propagar nesse espaço, né, ela vai se propagar com essa relação de dispersão aí. E aí a gente pode tirar a velocidade de grupo. Velocidade de grupo é a derivada do ômega, né? A gente já sabe. A velocidade de grupo é um vetor, né? Componente I é derivar a relação de dispersão em relação a IS no componente do vetor de ômega. É só pegar essa relação aqui e derivar em relação a capa componente I. Então, se a gente pegar essa relação aqui e derivar em relação a capa componente I, esse primeiro termo vai ficar 2 ômega 2. Bom, primeira coisa, o que se pode fazer é resolver essa equação para ômega em função de K. Então é uma equação, essa equação aqui é polinomial em ômega. Ela tem um ômega ao quarto grau aqui, vai ter um ômega ao segundo grau aqui, e tem esse ômega ao segundo grau aqui. Então, essa relação de dispersão, ela tem a seguinte forma. Ela é um parâmetro alfa, vezes ômega 4, mais um beta, vezes um ômega 2, mais um gama,
Essa é a estrutura dessa equação, onde claramente, né, esse alfa aqui, o único termo que tem em K4, em ômega 4, é esse termo aqui, ômega 2 sobre C2 ao quadrado. Então o nosso alfa é 1 sobre C4. Mas depois eu vou ter um termo misto, de ômega 2 com K2. Então esse beta aqui, ele está dependendo do K. Esse beta aqui ele vai ter um parâmetro menos 2, K2 sobre C2, e vai ter ao mesmo tempo esse pedaço aqui, V2 sobre C4. Então esse beta aqui é um parâmetro composto, e o gama é um termo independente. Ele vai ter um K4 aqui, vai ter esse termo aqui, e vai ter esse termo aqui. Aqui está a anisotropia, porque até aqui a onda não está vendo a anisotropia, porque tudo aparece K2, mas aqui não. Aqui começa a aparecer o ângulo entre a direção de propagação da onda, vamos dizer que a onda esteja se propagando assim, e esse vetor V esteja aqui. Então esse ângulo θ, já a anisotropia, eu estou lançando laser um certo ângulo θ com a anisotropia. Isso vai aparecer aqui. Então esse termo aqui ele vai ser módulo de V ao quadrado sobre C2, né, claramente, módulo de K ao quadrado, por aí vai aparecer cosseno ao quadrado do ângulo entre a direção de propagação da onda e o vetor externo. Então isso mostra que a frequência da onda, né, ela não é uma função só do comprimento de onda. Aquele mesmo comprimento de onda vai ter diferentes frequências dependendo do ângulo de anisotropia, porque a frequência vai ser a raiz dessa equação. Então o ômega, essa equação nos dá ômega como função do vetor K, vamos dizer assim, do módulo do vetor de K, do módulo do vetor V, que é a anisotropia, e do cosseno do ângulo entre eles. Então, logo direto do cosseno do ângulo entre eles. Então, a frequência, ela não vai depender só do 2π sobre lambda, que é o K. Então, a frequência não é só função do comprimento de onda. A frequência vai depender também, para aquele mesmo comprimento de onda, eu vou ter diferentes frequências, que o V é um vetor constante, o módulo dele é constante. Então, eu não mexo nisso. Eu posso mexer no comprimento de onda e na direção de propagação da onda. Isso vai dar diferentes frequências. É por isso que vai sair daqui a birefringência. Então, a gente resolve essa equação em ômega 2. É uma equação biquadrada, né? Então é uma equação fácil de resolver em termos de ômega 2. A gente obtém ômega 2 e a gente vai ter, como resolver essa equação em ômega 2, sendo uma equação do segundo grau em ômega 2, vai aparecer aquele famoso mais ou menos raiz quadrada. E aí significa que eu vou ter diferentes frequências para a mesma relação de dispersão. Eu não vou, como Marx ou não. Em Marx, ômega 2 é igual a K2C2. Então, para Marx, ômega módulo de K vezes C, acabou. Tem uma só relação aqui, a relação entre ômega e K, quer dizer, o índice de refração é a velocidade de fase, que é C, dividido... É C dividida pela velocidade de fase. A velocidade de fase é ômega sobre K. Claro, no caso de Marx, ômega sobre K é C também. Então fica C sobre C igual. É o índice de refração do vácuo, é 1, beleza. Mas, quando eu tenho uma relação de dispersão mais complicada, o índice de refração começa a depender do vetor de onda, porque ômega sobre K, quer dizer, a velocidade de fase é ômega sobre K. Mas ômega sobre K, em geral, é função de K. No caso de Marx, não. Mas em casos gerais, a relação de dispersão é sempre uma relação entre ômega e K. Então, quando eu divido ômega por módulo de K, eu tenho uma relação que depende de K. Então, o índice de refração, dependendo de K, é função do comprimento de onda. É isso que dá a dispersão. Cada comprimento de onda, naquele mesmo meio, vai ter um índice de refração diferente. Nesse caso, é o vácuo. Quer dizer, o índice de refração de cada comprimento de onda, no vácuo, vai depender do próprio comprimento de onda. Agora, aqui é diferente. Aqui eu tenho duas frequências distintas associadas à mesma relação de dispersão. Então, esse problema, ele me dá a birefringência do vácuo. Por isso, quem resolver essa equação do segundo grau em ômega 2 vai encontrar isso aqui. Isso aqui é o que vai dar para nós a birefringência do vácuo. Então, essa é uma novidade. Se sabe que materiais são birefringentes desde o século XIX. Né? Aqueles efeitos que a gente tem, o efeito Faraday, o efeito Cotton-Newton, o efeito Cotton-Newton, vários tipos de efeito mostrando birefringência, trirefringência do vácuo. Aqui, não do vácuo, de materiais é isotrópicos. Aqui nós vamos do vácuo.
E o vácuo é birrefringente. Por que o vácuo é birrefringente? Porque existe esse vetor V que está dando uma anisotropia do vácuo. Esse vetor V pode ter diferentes origens físicas. Vai existir uma física mais fundamental que vai me dizer de onde é que é esse V. Será que esse V tem origem em algum aspecto quântico da gravitação? Será que esse V vem de algum tipo de matéria que se condensou no universo primordial? A supersimetria, ela dá uma origem para esse V. Então a anisotropia, né, dependendo do modelo fundamental que você tem em mãos, você vai dar uma explicação, vai dar subsidiar, né, o que seja o vetor V. No nosso caso, nós estamos deixando V geral, mas aí é o vácuo com uma anisotropia. Então, se o vácuo tem uma anisotropia e você joga um laser, né, esse laser vai perceber a anisotropia do vácuo, apresentando birrefringência. Por exemplo, você pode ter o vácuo e esse V pode ser um campo magnético externo. Você pode estar passando com luz perto de uma estrela de nêutrons ou de uma magnetar que tem um campo magnético muito intenso. Então, você vai ver qual é a interferência desse campo magnético no índice de refração do vácuo. Que no fundo, o índice de refração vai ser a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade de fase da onda. A velocidade de fase da onda é pegar ômega e dividir por K, não é d ômega de K, não é a velocidade de grupo. Claro que existe também um índice de refração associado às velocidades de grupo, que é C sobre a velocidade de grupo. Se eu pegar a velocidade de grupo, bem, geralmente o índice de refração é referido à velocidade de fase. Então eu vou pegar a velocidade de fase, que simplesmente é ômega de K sobre o módulo de K. Vou calcular. Então, o índice de refração vai depender desse próprio campo magnético externo, que é Vzinho, que está no vácuo. Então, essa é a questão que eu queria levantar no final da aula passada. Então, isso aqui é o final da aula passada. E aí, quem quiser fazer esse cálculo, um cálculo simples, né? Não é imediato, mas é simples, é só derivar isso aí em relação a KI. Só para lembrar aí. O primeiro termo então vai ficar 2, ômega 2 sobre C2 menos K2. E aí derivar K2 em relação a KI. Vai ficar 2 vezes KI, né? Opa, vou colocar aqui. 2 vezes KI. Em vez de derivar, vamos fazer a diferenciação. Vamos diferenciar essa equação aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer assim. Vamos diferenciar essa equação, isso aqui vai ter ômega 2, o primeiro termo vai ficar 2, ômega 2 sobre C2 menos K2. Aí, diferenciando esse termo aqui, 2 ômega 2, vezes a diferencial dele, vai ser 2 ômega de ômega sobre C2 menos 2 KI de KI. Estou diferenciando. K2, né, é KI. O diferencial disso aqui é 2 vezes KI de KI. Então, a diferencial do primeiro termo. Mais o segundo termo, menos V2 sobre C ao quadrado. E aí vai ficar 2 ômega de ômega sobre C2 menos 2 KI de KI. Depois o terceiro termo, né, que é mais, menos, né? A menos 2 V sobre C escalar K. Quer dizer, então isso aqui é ao quadrado, né? Então vai ficar menos 2, perdão, menos 2 V sobre C escalar K vezes isso aqui, a diferencial disso aqui. Então vai ficar V I sobre C DKI. Então o que eu preciso isolar aqui? Eu preciso aqui isolar DKI. Eu preciso isolar d ômega de um lado e DKI do outro. Tudo que tem d ômega está aqui. Ó. Então isso aqui tem d ômega, isso aqui tem d ômega, então eu vou jogar tudo isso de um lado só. Vai ficar 2, né? Então eu acho que tem muito 2 aqui que dá para cancelar. Então tem esse 2 aqui que eu posso cancelar. Com esse 2 aqui, com esse 2 aqui, com esse 2 aqui. Beleza. Então a gente vai ter coeficiente do ômega. Vai ter 2 ômega 3, 2 ômega 3 sobre C4, está na frente do d ômega. Então esse termo aqui. Ah, desculpa, tem esse termo aqui também, só para botar ele. É todo na frente aqui. Ômega 2 sobre C2 menos K2, então ômega 2 sobre C2 menos K2 vezes
2 ômega sobre C2. Esses dois aqui só. D ômega. Depois que eu tenho outro D ômega aqui, menos D ômega sobre ômega, então menos V2 sobre C4 ômega. Tudo isso aqui multiplicando D ômega. Por outro lado, eu vou jogar tudo que tem cá. Então vai ficar ômega 2 sobre C2 menos K2. É 2 aqui, KI. Passando já para o lado de cá, então por isso tem o sinal mais aqui. Tem o sinal mais. Aí esse termo aqui vai ficar, vem para cá com o sinal menos V2 sobre C2 KI. V2 sobre C2 KI. A camada da cabeça, o cara vai subir, vai para cá, para o outro lado, um sinal mais. Oi? Esse método aqui mais algébrico ajudaria muito os cálculos que o professor Saulo está fazendo? Ajuda bastante. Muito mais simples, né? Do que você ficar derivando o ômega em relação a K. Você tem que tirar a expressão de ômega, depois derivar, não, você já faz a diferencial direto, aí você já calcula direto de ômega sobre DK. Você daria para ele, mas isso aqui tem que ver. Sim, exatamente. Trabalho muito indígena, invertendo matriz. DKI. Então a velocidade de grupo, pessoal, D ômega DKI. A velocidade de grupo vai ser isso aqui, dividido por isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então a velocidade de grupo dessa onda, deixa eu apagar rapidamente, claro, expressa em função de ômega de K. Então a velocidade de grupo vai ser D ômega DKI. Então o primeiro termo, por exemplo, vai ser esse aqui, ó. 2 ômega 2 sobre K2, 2 ômega 2 sobre menos K2, dividido por isso. Então o primeiro termo vai dar simplesmente KI. Vai ficar KI sobre ômega. Quando eu dividir isso aqui por isso aqui, esse coeficiente aqui vai cancelar, o 2 vai cancelar, então nós vamos ter D ômega, D vai ficar C2, vai ficar aqui um C2, né? D ômega, ômega, KI, perdão, KI, sobre ômega. Eu vou dividir esse coeficiente, melhor até vai ser, eu vou dividir tudo por isso aqui, né? Vamos dividir tudo por isso aqui. Então, eu vou poder, bom, bota esse ômega aqui, né? Posso fatorar, mas na verdade, se eu fatorar esse ômega aqui, tira daqui esse ômega, tira daqui esse ômega, bota aqui ômega de ômega, né? Então, quando eu for dividir D ômega por DKI, eu vou ter um primeiro termo aqui, que vai ser justamente o caso de Maxwell. K sobre ômega vezes C. E depois vem todo o resto que depende de V. Então, a velocidade de grupo sai daqui, né, dessa relação. Tirando a velocidade de grupo aqui. Então, ao invés de primeiro tirar a frequência, que vai ser uma relação mais complicada, porque a gente tem uma equação em ômega 2, que já tem as suas raízes. Depois, eu tenho que pegar essa equação, tirar a raiz quadrada dela. E para derivar a relação ômega fica muito complicado. Então, muitas vezes, quando a gente tem a relação de dispersão, escrita, na forma geral, tendo a relação de dispersão, é mais fácil a gente diferenciar a relação de dispersão, porque diferenciando a relação de dispersão, a gente no final já pode ler quem é D ômega DK. E aí a gente já pode tirar quem é a velocidade de grupo, tá legal? E refrigência, Só que refrigência está tudo aí. está no ômega. Está no ômega. Você tem diferentes frequências para o mesmo comprimento de onda. Aí vai depender da posição, né, da configuração da onda em relação ao meio. Claro, no meio material, isso anisotrópico, isso é natural em líquidos e sólidos. A questão que a gente está falando aqui é a anisotropia do vácuo. Então, esse laboratório, né, por exemplo, só para lembrar que a gente falou numa aula aí, o laboratório lá na Itália, né, o laboratório lá em Padua, no PVLAS, o laboratório lá em Toulouse, né, que é o BMV, o laboratório na Alemanha, que é o LSW, todos esses laboratórios, né, todos esses experimentos, né, a polarização do vácuo por Leyer, a refrigência